Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos na nossa assistência espiritual dessa terça-feira. Eu sou o Luiz e vou nos acompanhar em nossa preleção de hoje. O nosso tema de hoje é muito básico, muito importante na nossa doutrina e creio que nós vamos ter bons momentos de reflexão. Nesse momento eu vou convidar a todos para se sentarem confortavelmente, se concentrarem, se puderem, fechem seus olhos. Nós vamos primeiramente fazer a nossa preparação. Nós vamos, nesse momento, nos ligando ao nosso mentor individual, esse querido amigo que nos acompanha em toda a nossa encarnação, agradecendo a ele por todo o seu zelo junto a nós, toda a orientação que nos dá. E com ele nós vamos elevando nosso pensamento a todos os benfeitores espirituais que nos assistem, especialmente aos benfeitores da nossa Casa Estrela de Luz, que nos acompanham nesse momento. Com eles, nós vamos nos levando agora até aqueles espíritos bondosos que nos assistem em nossa proteção e em nossa limpeza fluídica, pedindo a esses bondosos amigos que preparem os nossos ambientes para que nós estejamos perfeitamente conectados com o alto e que nenhuma força negativa possa nos envolver nesse momento. Vamos assim, protegidos e tranquilos, nos ligando ao nosso querido anjo Ismael, que nesse momento zela por todo o Brasil e por nós mesmos. E com ele, nos elevamos agora até nossa querida Mãe Celestial Maria de Nazaré, essa doce Mãe querida que nos passa o exemplo da bondade, do amor ao próximo, do amor incondicional. Nos envolve amorosamente em energias doces e suaves e nos acompanha agora até nosso querido Mestre Jesus. E diante de nosso querido Mestre Jesus, muito agradecido por toda a sua obra, por todo o seu trabalho, muito consciente da enorme tarefa que ele assumiu em nosso nome. Pedimos que ele nos oriente a cada dia nos nossos passos, que ele nos apoie em nossas iniciativas pelo bem, nosso esforço para nos melhorarmos, que ele esteja conosco em cada momento de dúvida e que ele possa nesse momento, nos envolver e nos acompanhar até Deus, nosso Pai. E diante do Pai Criador, humildemente o reverenciamos, agradecendo pelo dom da vida, pelo benefício das encarnações sucessivas, em particular essa. Agradecemos por todos os recursos e todas as oportunidades que nos dá para a nossa própria melhoria, pedindo que nos dê força em nossos propósitos e que nos ampare em nossas fraquezas. E a Ele elevamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas faltas, assim como perdoamos aqueles que faltam conosco. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal.
porque é vosso o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. O tema de hoje é significativamente uma das bases da doutrina cristã, que é a prece, e em particular a prece mundialmente conhecida que Jesus nos deixou, a prece do Pai Nosso. É a prece mais completa, que mais nos aproxima do Pai em todos os sentidos. Ela tem um significado muito especial e hoje nós vamos estudar essa prece, esse seu significado. Essa prece e também as abordagens sobre a prece de um modo geral estão contidas no Livro dos Espíritos, nas perguntas 658 até 662, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 27 e 28, a prece do Pai Nosso, em particular no capítulo 28. Nós vamos primeiramente fazer uma abordagem do significado da prece de acordo com o Livro dos Espíritos. Lá, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade sobre a finalidade da oração, finalidade da prece. E o Espírito da Verdade diz de uma maneira muito simples, muito direta, que a prece, a finalidade da prece é levar o pensamento a Deus, fazer uma aproximação de Deus. A prece nos aproxima de Deus. E ele pergunta se a prece é agradável a Deus. E é claro, ele diz que a prece é sempre agradável a Deus quando ela vem do coração. E pergunta ainda se a prece torna o homem melhor. A resposta é sim, porque aquele que faz a prece com fervor e confiança se torna mais resistente ao mal. E Deus lhes envia bons espíritos para o assistir. Ou seja, a prece é realmente a nossa conexão com o Pai. E ele diz ainda, na pergunta 662, que nós possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece, na verdade, é o acionamento de uma energia que existe em nós e que nos põe em conexão com Deus e com as forças da natureza, com tudo que é elevado, com tudo que nos pode tornar pessoas melhores e nos tornar autores da nossa própria melhoria. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala da prece, Jesus foi muito claro e de uma maneira muito feliz numa abordagem que ele fez sobre a prece, onde ele diz: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, é o poder da prece. A prece abre as portas que nós queremos que sejam abertas. Mas ele diz um pouco mais. Ele fala: não nos vos assemelheis aos hipócritas que fazem gestos vistosos diante dos homens, ou seja, não queiram se mostrar. Querer se mostrar é um ato de orgulho, e isso não é agradável a Deus. A prece, ela é um ato pessoal que pode ser feito no abrigo do nosso quarto e não precisa ninguém estar acompanhando, ninguém perceber. Ele é uma conexão pessoal nossa com Deus. E ela deve vir lá do fundo do coração e dos sentimentos. Nós movemos mente e sentimento em direção a Deus. Aí a prece funciona. Chico Xavier dizia que tem muita gente que faz prece que não chega nem ao céu da boca.
Ou seja, não adianta falar palavras repetidas, automáticas. Elas não têm efeito nenhum. A prece é a conexão da alma, do coração e da mente. E Jesus diz ainda sobre a prece, sobre os pedidos a Deus. Qual é o filho que pede ao pai um pão e este lhe dá uma pedra? Ou pede um peixe e este lhe dá uma serpente? Deus é um pai amoroso e nos atende em nossas necessidades, em nossas reais necessidades. E Ele sabe melhor do que nós quais são as nossas necessidades. Então, ao pedirmos, vamos pedir força, perseverança, resiliência, paciência, para que nós possamos cumprir aqui a nossa verdadeira missão e todos os nossos propósitos que foram estabelecidos para nós em nossa encarnação e em nossas provas. Não viemos nesse mundo tirar férias. Nós viemos cumprir um programa encarnatório previamente determinado. Então, quando estamos orando, não façamos pedidos egoístas, não façamos pedidos fúteis, não façamos pedidos que nos desconectem do bem, do amor ao próximo e do bem geral. A prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, a prece chamada do Sermão do Monte, que foi, digamos assim, o ápice dos ensinamentos de Jesus enquanto esteve entre nós, ela é a prece, digamos assim, mais completa, mais abrangente e mais adequada para o nosso estágio evolutivo em que nos encontramos nessa humanidade terrestre. Ela é composta de... Ela está muito bem explicada no capítulo 28 do Evangelho, segundo o Espiritismo, e nós pedimos a todos que consultem e examinem com detalhe todo o significado dessa prece. Tenho certeza que aqueles que ainda não examinaram, a partir de hoje, examinando todo esse significado, vão ter uma outra compreensão, muito mais profunda, muito mais adequada, e poderão fazer essa prece da agora em diante com muito melhor resultado em termos de conexão espiritual. Ele começa como Pai Nosso que estais nos céus. O que significa isso? Ele é um reconhecimento, um ato de fé, um reconhecimento de que existe Deus e que Ele é o Senhor do universo. Os céus que Jesus se referia é todo o universo. Então, em primeiro lugar, nós estamos fazendo um ato de reconhecimento a Deus como o Senhor do universo, merecedor do nosso respeito. Em segundo, ele diz: venha a nós o vosso reino. O vosso reino significa toda a natureza que Deus coloca à nossa disposição, todas as suas leis divinas, que são leis de harmonia, de integração, de amor. Então, venha a nós o vosso reino, significa que estamos dispostos a nos integrar nas leis divinas da natureza e em sua harmonia. E assim seremos felizes. Quando nos alinhamos com as leis divinas, com todas as leis da natureza, sem violá-las, nós estamos em harmonia com Deus. E daí advém a nossa felicidade.
A seguir, fala: seja feita a vossa vontade. Significa uma submissão voluntária nossa à vontade divina. Confiança em Deus. A fé de que isso nos integra com Deus, com a natureza e nos torna felizes. Nos torna próximos de nosso Pai. Nos possibilita alcançarmos a nossa natureza divina. Ao nos integrarmos com a vontade do Pai, com as leis da natureza, realmente nos aproximamos de Deus. A seguir, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sim, tem o significado do alimento do corpo, mas especialmente tem o significado do alimento do espírito, da sabedoria, da compreensão. Sem a compreensão, sem sabedoria, sem tratar do nosso espírito, da evolução do nosso espírito, só o alimento do corpo não adianta nada. Nós precisamos sim, vivemos no mundo material e precisamos alimentar o nosso corpo, atender às nossas necessidades materiais. Mas como dizia Jesus, cuidar primeiro das coisas do espírito e tudo mais vos será dado por acréscimo. A seguir, o perdão. Perdoai-nos como perdoamos. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. O que significa isso? O perdão é uma das bases da doutrina cristã, das leis divinas. Perdão, o pedido de perdão é um reconhecimento das nossas falhas. Somos ainda espíritos a caminho da evolução, com muitas falhas para corrigir. Estamos aqui num processo de correção de nossas falhas. E nós pedimos perdão por nossas falhas. Mas como nós pedimos e achamos que temos o direito ao perdão se nós não perdoamos o nosso próximo? O perdão, ele é uma ação de mão dupla. Ele é uma ação libertadora. Ele liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Ele rompe um ciclo que amarra energias negativas, sentimentos negativos. Quem consegue perdoar absolutamente vive em paz. Depois vem: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí é o reconhecimento das nossas fraquezas. Nós ainda somos vulneráveis a tentações mundanas. Nós somos vulneráveis à tentação da cobiça, nós somos vulneráveis às tentações da carne, nós somos vulneráveis a muitos tipos de tentações que são colocadas no nosso caminho aqui. E nós precisamos colocar à frente de tudo isso o nosso interesse maior, que é a evolução do nosso espírito, alcançarmos a nossa condição divina. E nós necessitamos de ajuda. É um reconhecimento que nós necessitamos de ajuda para enfrentar essas tentações, não nos desviarmos do nosso caminho, nos mantermos firmes em nosso propósito de melhoria. Então, gente, essa é uma oração que aborda muitos aspectos das nossas necessidades como espírito. Ainda espírito encarnado, vivendo na Terra, sujeito às vicissitudes da experiência terrena. Mas, acima de tudo, somos espíritos com necessidades de uma vida
voltada para as nossas necessidades espirituais. Amigos queridos, eu queria só encerrar com uma historinha que eu já devo ter contado algumas vezes, porque ela é muito significativa. Aqueles que já ouviram, aproveitem novamente. Aqueles que não ouviram, aproveitem pela primeira vez. É tida como uma história real, se passa na Tailândia em 1957. Estava sendo aberta uma estrada e numa região muito montanhosa, a Tailândia é um país montanhoso, e a estrada precisava passar por um vale onde tinha um mosteiro. Esse mosteiro precisava ser removido e ir para outro local. Então, nesse mosteiro existia um grande Buda de barro de mais de 4 metros de altura, que iria ser removido. Veio lá o guincho e o chefe dos monges estava ali acompanhando. Quando ele foi ser içado para o caminhão, sofreu uma rachadura e o chefe dos monges falou: para aí, desce, eu vou pensar no outro meio de resolver isso, porque isso não vai dar certo. E deixaram o monge num pátio fora do mosteiro, e como estava ameaçando chuva, esse Buda foi coberto com uma lona. E à noite o monge foi lá, o chefe dos monges foi lá para ver como é que estava, entrou debaixo da lona ali escuro com uma lanterna, colocou a luz nessa rachadura que tinha no barro, um brilho lá dentro da rachadura. Ele ficou muito curioso, usou uma ferramenta, alcançou alguma coisa que fazia um som metálico, ali duro. Ele acabou quebrando mais um pedaço do barro ali, surgiu um brilho muito maior. No fim, ele percebeu que existia só uma casca de barro, foi removendo essa casca de barro e debaixo dessa casca de barro surgiu um Buda de ouro inteirinho brilhante. Limpou ali e ficou um Buda de ouro inteiro brilhante. A explicação é que 200 anos antes, uma horda de invasores e saqueadores entraram por aquele vale e foram saqueando tudo ao seu caminho, e o chefe dos monges naquela ocasião tinha mandado cobrir o Buda de barro para não servir de saque dos saqueadores, dos ladrões. E como todo mundo no mosteiro foi morto, não sobrou ninguém para contar a história que aquele era um Buda de ouro, e passou-se lá 200 anos com aquele Buda de barro, tendo assumido o mosteiro outros monges. E essa história é contada no ensinamento budista para dizer que nós somos como um Buda de barro. Nós ainda estamos cobertos de barro, mas que removendo o nosso barro, ou seja, os nossos defeitos, surge lá dentro, lá debaixo de nós, debaixo do barro, um Buda de ouro, ou seja, a nossa essência divina. Que nós saibamos remover, e estamos aqui em provas, removendo os nossos barros, para que façamos brilhar em nós a nossa essência divina. Nós vamos, nesse momento, agradecendo por essa oportunidade, por esse momento de estudo, de reflexão, e vamos, nesse momento, nos preparando por um exercício de caridade, um exercício de doação. Nós vamos buscando dentro de nós os nossos melhores sentimentos. O sentimento do amor, amor incondicional. Aquela energia que brota do nosso coração. A caridade, a solidariedade, especialmente nesse momento onde ela é tão necessária. Todos esses bons sentimentos nós vamos emanando dos nossos corações e eles vão se unindo, não importa onde estejamos. Eles vão se unindo numa forma de uma energia muito poderosa, que vai sendo direcionada pelos benfeitores espirituais para todo o nosso planeta Terra, e em especial para os lugares de maior sofrimento. Considerando especialmente que estamos passando no mundo todo por esse momento de
pandemia que nos afeta a todos, que essas energias possam aliviar esses sofrimentos. Nós vibramos por todos aqueles que estão nas ruas, que não têm um alimento assegurado, que não têm um teto, que não têm qualquer tipo de assistência, que em seus corações possam brotar a esperança. Nós vibramos por toda a velhice desamparada, por aqueles abandonados em orfanatos, em hospitais, vibramos pelos presídios, por todos os locais de sofrimento. Que as nossas vibrações amorosas possam levar um conforto a todos. Nós vibramos por todos os lares da Terra, todas as famílias, que os princípios do Evangelho de Jesus possam se tornar o guia de cada lar. Pedimos licença para vibrar pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pedindo a Jesus que adentre os nossos lares e abençoe a todos que lá vivem. Pedimos ainda licença para vibrar por nós mesmos, pela nossa evolução moral e espiritual. E deixamos uma vibração de muito amor, muita fé, muito carinho, para que o Evangelho de Jesus possa ser propagado por toda a Terra e que nossa casa, Estrela de Luz, possa cumprir o seu papel nessa missão. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, encerramos essa parte do nosso trabalho de hoje, rendendo graças a Deus. E vamos pedindo a todos que se mantenham em oração, que façam nesse momento a oração do Pai Nosso em todo o significado, pedindo a ajuda dos céus, as bênçãos, que nós vamos nesse momento receber o passe magnético que é transmitido telepaticamente a todos que nos ouvem. Permaneçamos assim, pelo menos por 4 ou 5 minutos, em concentração, em oração, em meditação. E que Deus nos abençoe. Graças a Deus.